Quem leva as riquezas dos países pobres? Pense nisto. Uma xícara de café vendida por $10 começa numa fazenda onde o produtor recebeu menos de $1 por uma libra de grãos. Mais de 90% do valor fica com intermediários, torrefadores e as grandes redes de cafeterias do norte global. O dinheiro não volta para a origem. Se inscreva e deixe like para análises curtas e diretas. A resposta para essa pergunta não é uma conspiração. Está no seu dia a dia, no café, no smartphone, na bateria do seu carro. Cada produto conta uma história sobre a arquitetura da economia global. Não é um plano secreto, mas um sistema visível, construído sobre regras de comércio, fluxos financeiros e um desequilíbrio de poder. O resultado é um fluxo massivo de riqueza numa única direção. Estudos estimam que trilhões de dólares são drenados dos países em desenvolvimento a cada ano. Uma hemorragia financeira que supera em muito toda a ajuda internacional. Veja o cacau da Costa do Marfim, que abastece o mundo mas deixa seus agricultores com centavos, enquanto a indústria do chocolate fatura bilhões. Ou o cobalto da República Democrática do Congo, essencial para a economia verde. Ele move nossos carros elétricos, mas os mineradores que o extraem em condições perigosas não veem os lucros. Esses padrões têm raízes na era colonial, mas hoje operam com mecanismos modernos, contratos complexos, paraísos fiscais e regras de comércio. A escala da transferência é imensa. Neste vídeo, vamos seguir o dinheiro, ler as letras miúdas e perguntar: quem escreveu as regras do jogo? Se este tema importa para você, acompanhe até o fim. Vamos usar um exemplo. A Zâmbia exporta bilhões em cobre, mas arrecada pouco em impostos devido a contratos opacos e isenções fiscais. O valor é drenado antes de beneficiar a população. A pergunta permanece: quem leva as riquezas dos países pobres? Vamos destrinchar isso. Começando pelo ponto nevrálgico, a peça central que torna tudo isso possível: a dependência do dólar americano. É o coração invisível que bombeia vulnerabilidade para a economia de dezenas de nações. Imagine um produtor de soja no Brasil vendendo para a China. Por que essa transação entre dois parceiros dos BRICS precisa ser feita em dólares? A resposta revela um sistema global desequilibrado. O dólar é a espinha dorsal do comércio mundial. Desde os acordos de Bretton Woods, ele reina como moeda de reserva. Hoje, mais de 80% do comércio global é faturado em dólares. Do petróleo aos grãos, tudo tem seu preço na moeda americana. Para os Estados Unidos, é um privilégio exorbitante. Eles podem imprimir a moeda que o mundo precisa para negociar. Para os países em desenvolvimento, é uma vulnerabilidade crônica, uma perda de soberania. Esses países não podem imprimir dólares, precisam ganhá-los, exportando suas riquezas, muitas vezes a qualquer preço. Essa corrida por dólares leva a distorções. Terras que poderiam alimentar a população são usadas para exportação. Prioriza-se a moeda forte, mesmo que o custo seja a fome, e o sistema vira uma arma. Quando o Federal Reserve, o Banco Central americano, sobe os juros, o dólar se fortalece. Para um país importador, o efeito é imediato. Medicamentos, combustível, maquinário. A conta das importações essenciais explode da noite para o dia. Pior, a dívida externa, quase sempre em dólares, se multiplica. O valor em moeda local dispara. O risco de calote aumenta e o orçamento público sangra para pagar juros cada vez mais altos. Para se protegerem, os países acumulam reservas em dólares. É um escudo caro. Bilhões que poderiam financiar hospitais e escolas ficam parados, investidos em títulos do Tesouro Americano. É capital que não se transforma em desenvolvimento. O domínio do dólar inclina o tabuleiro do jogo global. A dependência da moeda americana não é só econômica. Ela se torna uma via de mão única de poder e controle político. Então, quem leva as riquezas dos países pobres? Parte da resposta está nesse sistema.
E quando a conta se torna impagável, entra a espiral da dívida. Siga o dinheiro. A dívida, em teoria, é uma ferramenta para o desenvolvimento. Com ela, um país pode financiar portos modernos, usinas de energia e universidades. É o motor do progresso, se bem usada. Mas a armadilha começa quando essa dívida é contraída em moedas fortes, como o dólar ou o euro. Para um país cuja receita vem em moeda local, isso parece um bom negócio no início. As taxas podem ser mais baixas, mas é uma aposta perigosa. Então, uma crise global acontece. Os preços das commodities que o país exporta despencam. Ao mesmo tempo, o dólar se valoriza. De repente, o país arrecada muito menos, mas a dívida em dólar fica muito mais cara. A receita some e o valor real da dívida explode. Encurralado, para evitar um calote total que o isolaria do sistema financeiro, o país pede socorro a credores como o FMI. O resgate vem, mas o preço é altíssimo. As chamadas condições duras entram na mesa. É o famoso ajuste estrutural. O governo é forçado a fazer cortes drásticos em saúde e educação, enquanto empresas estatais lucrativas são privatizadas a preços de banana para gerar caixa rápido. O resultado é um ciclo vicioso. Vimos isso no Sri Lanka em 2022. Um calote que levou à escassez de combustível e remédios. Na Zâmbia, o primeiro país africano a dar calote na pandemia. E na Argentina, presa em ciclos repetidos com o FMI, pegando novos empréstimos apenas para pagar os juros dos antigos. O orçamento nacional, que deveria financiar o futuro, é sequestrado. A maior parte dos recursos é desviada para o serviço da dívida. O investimento em infraestrutura e bem-estar social desaparece. É uma forma de dominação moderna, sem exércitos, apenas contratos e balanços. Mas quem leva as riquezas dos países pobres nesse ciclo vicioso? Pergunta para comentários. Você acha que a solução é industrializar, controlar offshores ou integração regional? Comente. Industrializar, controle de capitais, integração regional. Mas aqui está o paradoxo. Mesmo com toda essa austeridade, o cofre do país continua vazando. O dinheiro some. Para onde ele realmente vai? A resposta nos leva para um mundo de sombras. Próxima parada: o labirinto das offshores e a fuga de capitais. Subornos, preços de transferência, empresas de fachada. O labirinto offshore. Paraísos fiscais guardam a rota de fuga. Proprietários ocultos, rastros apagados. A África perde mais de 88 bilhões de dólares por ano em ilícitos. Sai mais do que entra em ajuda e investimento combinados. É chocante. Capital que faltou para escolas vira iates e coberturas em Londres e Nova York. Base tributária corroída. Serviços públicos cortados. Dívida aumenta. Banqueiros, advogados, consultores. A engrenagem do sigilo global. Nem acabamos. Além do dinheiro que some, as regras do comércio travam o progresso. Vamos ao ringue. O comércio global é luta desigual. Regras feitas pelos mais fortes. Matéria-prima entra barata. Produto processado paga tarifa alta. Se o país tenta subir a cadeia de valor, a tarifa dispara. Fica inviável. Produtores ricos exportam barato com subsídio. Pequenos do sul quebram. Pregam livre comércio. Praticam protecionismo. A divisão colonial persiste. Quem leva as riquezas dos países pobres? Muitas vezes, quem escreve as regras e fecha os mercados mais lucrativos. Coreia do Sul. Política industrial, proteção inicial, crédito barato, educação em massa. Vietnã. Abriu-se com estratégia, exigiu transferência e investiu no povo. Botsuana. Parceria justa, governança firme, riqueza virou serviço público. Soluções: diversificar, subir a cadeia, cacau em chocolate, petróleo em derivados, política industrial deliberada, educação técnica, saúde robusta, menos dívida em moeda estrangeira, combate a ilícitos, transparência global, integração regional, moedas locais, negociação dura com multinacionais.
Prova dada. O sistema não é destino. Com estratégia e vontade, dá para inverter o fluxo. Quem leva as riquezas dos países pobres? Aqueles que controlam moeda, dívida e regras. Mudanças exigem liderança ousada e cidadãos cobrando fim da corrupção e dos vazamentos. Responda nos comentários. Industrializar, controle de capitais ou integração regional? Qual caminho priorizar agora? Inscreva-se, deixe o like e compartilhe este vídeo. Assim mais gente entende a pergunta-chave e participa da mudança.